se o Primeiro-Ministro Luís Montenegro está disposto a ter um orçamento de Estado igual ao que tinha o Partido Socialista, então é um traidor à causa da transformação e da direita. Eu não vou alinhar com traidores à causa da transformação. Calorosas saudações, e há quem faça irrevogáveis a negociar orçamentos do Estado. Eu faço irrevogáveis a pedir likes no início deste vídeo, portanto, irrevogavelmente, meus amigos, metam like no vídeo e subscrevam o canal para chegarmos aos 130 mil subscritores e partirem também nas vossas redes sociais. Tem também aqui o meu código de desconto na Prozis e os Sousa 10 no segundo link da descrição e para 10% de desconto, obviamente. E as minhas redes sociais, aqui o Instagram é novo, sigam-me, o antigo já não existe, TikTok e Twitter, o nome é igual em todos. Pormenor importante, hoje André Ventura vai dar uma entrevista às 9 e tal, acho eu, à volta disso, 9 horas, enfim. Nós vamos estar aqui a analisá-la, portanto eu vou deixar o link da live stream no primeiro comentário afixado, passem por lá, deixem um like e vamos acompanhar a entrevista de André Ventura. Sem mais demoras, vamos ver este momento de maior tensão entre André Ventura e jornalistas. André Ventura quebrou o silêncio, que já durava quase há 2 dias, vamos ver. Vai falar. Aqui ao meu gabinete, que era uma coisa. André Ventura está já preparado para falar. Estamos em direto para a SIC Notícias. Estamos em direto para a SIC Notícias. Eu começo por lhe perguntar, está em silêncio há 2 dias, de lá para cá aconteceu muita coisa, nomeadamente críticas muito duras da parte do Governo à postura do Chega nestas negociações do orçamento. Saiu da última reunião com os deputados do Chega a dizer que tudo fará para evitar uma crise política. Pedia que nos esclarecesse se está disponível para viabilizar este orçamento. Peço-vos imensa desculpa sobre isso e sei que o país está inquieto sobre esta situação. Hoje não é o momento de deixar essa resposta definitivamente dada. Porém, quando é que é? É depois de reunir também a Direção Nacional do Partido, que o devo fazer. Porém, há coisas que quero dizer sobre isso. Antes dele dizer, enfim, vamos ouvir o resto, não é? Mas agora ao início, se lhe perguntam se já decidiu se vai viabilizar ou não o Orçamento de Estado e ainda tem que averiguar com o partido, é aqui que eu creio que está o problema, que a maior parte do eleitorado do Chega não simpatizou com esta tomada de decisão do Ventura, porque depois do irrevogável, estar a dizer que vai averiguar com a direção, ou enfim, ou internamente com o partido, parece-me que quebra a narrativa do irrevogável. E acho que, em abono da história que se escreverá e do que é a realidade de hoje, deve ser dito. O primeiro, nós hoje assistimos a mais uma cedência impressionante e inqualificável em matéria de impostos do Primeiro-Ministro ao Partido Socialista. Mais uma. Certo. Que é termos passado 8 anos a combater a descida de impostos das empresas e hoje o Primeiro-Ministro dizer que está disposto a abdicar disso para o Partido Socialista. Correto. Primeira cedência inqualificável. E eu estou a usar as palavras com cautela. Inqualificável. Segunda questão. O IRS jovem. Os jovens precisam de um país para viver e precisam de ter uma situação que se sintam confortáveis em criar cá casa, família, estrutura e futuro. E o Governo decidiu ceder ao Partido Socialista mais uma vez. E nós temos notícias de última hora em todos os órgãos de comunicação social, todos, em que o Governo até retirou as autorizações legislativas que a direita tinha dito, e é bom que se diga, a Iniciativa Liberal também. O Chega e a Iniciativa Liberal tinham dito que apoiariam o Governo e o Governo voltou atrás para agradar a Pedro Nuno Santos e ao Partido Socialista, que nós combatemos durante os últimos 8 anos. Eu acho isto inqualificável. Antes dele continuar, que isto já é um raciocínio um pouco longo, eu concordo plenamente com o que o Ventura aqui diz. Mas plenamente. Aliás, é o que eu tenho dito. A aproximação do Luís Montenegro e das propostas de política pública fiscal, principalmente do PSD, da AD, ao Partido Socialista, têm sido inenarráveis. E ele fala, e muito bem, da questão do IRC, e para mim mais escandaloso, até acho que em determinado aspecto é a questão do IRC do que propriamente do IRS jovem, porque o IRC vai descer uns surpreendentes e espantosos 1%. Não sei se têm noção disso. Portanto, alguém que quer investir na União Europeia, se quiser investir na Irlanda, paga 11%, menos 10 pontos percentuais. Mas não, por boa vontade e por costa de bacalhau, pastéis de nata e do Ronaldo, se calhar investe em Portugal a pagar 21%. Está tudo maluco, não é? Como devem imaginar. Mas o que ele diz aqui está corretíssimo. Agora, se eu concordo a 100% com ele e se o André Ventura diz isto, porque é que no início, quando lhe perguntam se a decisão está tomada da viabilização do orçamento, porque é que ele não diz logo que sim? Chumbamos já. Chumbamos já, como quem diz, a votação é só dia 30, porque há várias fases do orçamento, não é? Temos agora a fase inicial, se quiserem, no sentido em que temos a votação e o debate por generalidade, que será dia 30, 31, creio que serão nesses 2 dias. Depois, se o orçamento for aprovado na generalidade, passará para a especialidade e depois teremos a votação final.
de aprovação à votação global final, em que aí, se tiver passado na generalidade e depois na especialidade, pode ser aprovado na votação global final. Agora a minha pergunta é, se nestes termos gerais o André Ventura critica incessantemente o Luís Montenegro, porquê é que ele não diz que chumba já o orçamento? Ou seja, quando lhe perguntaram ao início, não é? Eu quero dizer aqui hoje uma coisa. Nós conhecemos os dados deste orçamento há muito poucos minutos e os seus dados reais completos ainda não os conhecemos totalmente. Só um pormenor, desculpem só interromper, não queria interromper agora, mas acho que é importante. No momento a que eu estou a gravar isto e no momento a que o André Ventura também estava a falar, o orçamento ainda não tinha sido apresentado, porque foi às 4 da tarde, provavelmente já estão a ver este vídeo depois dessa hora, e portanto ele fala aqui, e eu também, sem conhecimento de causa, porque o Miranda Sarmento, o Ministro das Finanças, só o apresentou eram 4 da tarde. Portanto é um pormenor importante e ele aqui tem razão. Tal como eu disse desde o início, desde o primeiro dia, o Governo tem duas opções. Ou quer este orçamento feito à medida do Partido Socialista, ou quer outro orçamento feito com as bandeiras que sempre tinha defendido. Menos impostos para as pessoas, menos impostos para as empresas, combate à imigração ilegal, combate à corrupção. O Governo tem agora essa possibilidade. A discussão na generalidade é nos dias 30 ou 31. Sim. Nós sempre dissemos de que lado estávamos. O Governo agora tem que escolher se quer o aliado, o Partido Socialista, ou se quer o Chega e a direita como aliados. Estas cedências ao Partido Socialista são... A questão é que o Governo, o orçamento está entregue e foi um orçamento... O orçamento está entregue e... É o Partido Socialista, isso já percebemos pelo menos até agora. A minha pergunta é, com essas críticas, a favor, à semelhança do que acontece com a Iniciativa Liberal, o Chega não vota? Estou a perguntar. Nós vamos aguardar a nossa reunião de direção nacional. É conhecida a minha posição sobre o Orçamento do Estado. Que é contra. É conhecida a minha posição sobre o Orçamento do Estado. Mantém. É conhecida a minha posição irrevogável sobre este Orçamento do Estado. Mais uma vez, eu concordo com a tese dele e também concordo quando ele diz, e faz o elogio à Iniciativa Liberal, porque apontou as críticas que ele agora também está aqui a apontar. Agora, quando o André Ventura afirmou a questão do irrevogável, o André Ventura afirmou essa questão de um ponto de vista partidário, porque não é o André Ventura que vota individualmente no Parlamento. As pessoas não votam em pessoas para o Parlamento, as pessoas votam em partidos. Ora, o voto terá que ser partidário. O que é que isto significa? Que agora o André Ventura está a conotar o irrevogável à sua pessoa e não ao seu partido. Quando antes tinha conotado o irrevogável claramente à sua bancada parlamentar e ao seu partido. E separar isso, creio que foi um erro. Não é? Está a ser um erro aqui, mais uma vez. E, portanto, volta à mesma questão. Se estas questões todas, que o André Ventura, e volto a frisar, muitíssimo bem, critica na questão do IRS e do IRC, principalmente no IRC, qual é a dúvida em perentoriamente chumbar o orçamento? Porque é que é preciso um silêncio de quase 2 dias, reunir com o grupo parlamentar? É que depois, a imagem mediática que isto passa, até podem não gostar, até podem não querer, mas a imagem mediática que isto passa é que estão com receio de ir a eleições, porque as sondagens não são propriamente favoráveis. A realidade é essa. Até podem não estar, provavelmente estarão, mas até podem não estar. Mas é a imagem que passa. É a imagem que passa. E, portanto, no final do dia, isto não é propriamente favorável. Porque a partir do momento em que a proposta fiscal não é apelativa, nomeadamente a nível dos impostos para as empresas e para os contribuintes, nomeadamente nos jovens, que é uma parcela da população que votou imenso no Chega nas últimas eleições, cerca de 25% dos jovens, do eleitorado jovem votou no Chega, portanto é muita gente. A partir desse momento, o que deveria ter sido em conta, em termos de narrativa, o que deveria ter sido dito, era não, perentoriamente não. Nem era preciso reuniões e alaridos e etc. Nem esta dúvida toda à volta disto. E a separação entre a opinião do Ventura e a opinião do resto das pessoas e etc. Para mim tinha que ser... E o problema do Chega, é preciso que se compreenda isto. Não é um problema político. Porque, pelo que o André Ventura aqui diz, reconhece os erros orçamentais do Governo. Não é? Que claramente são erros. O problema aqui parece uma questão de comunicação. A meu ver, claramente. Porque, a partir do momento em que alguém diz que alguma coisa é irrevogável, a coisa não se pode mudar. Não há irrevogável se é irrevogável não há se. Isto, de um ponto de vista léxico, não muda. E, portanto, tudo o que venha a partir daí, isto quase que soa quase a peditório ao Governo, não é? E outra coisa, que é, o orçamento já está apresentado e será complicado para o Governo apresentar outro orçamento. Pode fazê-lo, mas, enfim, já se fez no passado, mas
enfim, é uma coisa... Ou melhor, já se fez alterações, mas todo um novo orçamento é complicado, depois destas rondas todas de negociações com o PS. Sugere que o Governo apresente um novo, é isso? O país sugere, porque o país votou à direita, não votou no Partido Socialista. O país votou entre o Chega e o PSD. É o país que exige combate à corrupção, é o país que exige mais medidas de descida de impostos, é o país que exige menos sobrecarga sobre as empresas e sobre as famílias. Por isso, Aquilo que nos está a dizer é pela vontade... Deixem-me Só só... para clarificar, este orçamento, tal como está e como foi entregue hoje na Assembleia, tem o voto contra do que chega, é isso? Haverá um momento específico em que eu falarei sobre isso, sobre este orçamento. Eu, para já, quero dar ao Sr. Primeiro-Ministro a oportunidade de refazer alguns itens que eu acho importantíssimos neste Orçamento do Estado. O Chega sempre esteve disponível para isso e volta a estar. Nós sabemos que este orçamento foi um orçamento negociado com o Partido Socialista, sabemos que este orçamento é o orçamento do Partido Socialista. Ora, nós damos uma última oportunidade ao Governo de Luís Montenegro, eu espero que o país esteja a ouvir bem. Mas dar uma última oportunidade depois de um irrevogável, que sentido é que faz? Chumba logo isso. O orçamento é mau, isto é um orçamento à laia de António Costa. O orçamento é péssimo. O orçamento é praticamente igual aos do Medina, dos últimos 2 anos. Pouco varia. Por isso é que o Pedro Nuno Santos agora também está numa situação complicada, porque recusar um orçamento que poderia ter sido feito pelos colegas de partido dele, ai. Portanto, no meio disto tudo, quem está confortável é o Luís Montenegro, que fez um orçamento extremamente mau, pouco muda daquilo que tínhamos, e na verdade é aquele que politicamente e eleitoralmente está mais confortável, porque não terá o ónus da culpa da queda do seu próprio governo, porque foi flexível nas negociações com o PS. Uma última oportunidade ao Governo de Luís Montenegro de fazer um orçamento de ruptura, de transformação à direita e não este. Esquece isso. Caso isso persista. Como é que isso aconteceria, André Ventura? Porque o orçamento acabou de ser entregue. Caso isso persista, então não haverá mesmo outra alternativa, senão o Partido Socialista viabilizar este orçamento. Tal como eu disse no início, para mim irrevogável tem uma única expressão e um único sentido. É o sentido de dizer ao Governo, ou negocia à direita e faz essa transformação, ou continua com o orçamento do Partido Socialista. Sobre o nosso sentido de voto final. Considera que essas negociações vão surgir? Bom, Mas não levem a mal, mas não é isso que irrevogável quer dizer. Se o irrevogável era para o voto contra, a palavra irrevogável significa que não se pode alterar. Portanto, a palavra ou não pode estar ali. Lamento. Eu não sei se o Camões vai renascer agora 500 anos depois e alterar aqui o funcionamento léxico da língua portuguesa, mas não é assim que funciona. E outra coisa, o Chega tinha muito mais a ganhar, se desde o início mantivesse a sua posição, que era, nós estamos disponíveis para negociar com o Governo. Dizia isso de um ponto de vista inicial. E depois o Luís Montenegro dizia, não, eu não quero negociar com o Chega. E o Chega, a partir daí, dizia, pronto, ok, então a gente vota contra. Não viabilizamos. E não alterava mais posições. Porque depois, até de um ponto de vista de imagem, nem fica bem ao André Ventura. Então, quer dizer, o Primeiro-Ministro, há 2 ou 3 dias atrás, estava a chamar o André Ventura de catavento e o Chega era isto e era aquilo e não sei o quê. E quase que há um rebaixamento do Chega para conseguir qualquer coisa de negociação com o Montenegro, quando ele propriamente ofendeu não sei quantos eleitores do Chega. 1 milhão, não é? De cataventos e não sei o quê. Não os eleitores, mas o partido em si, não é? Portanto, nem faz sentido, estrategicamente falando, pelo menos a meu ver. o Governo já percebeu que não tem o apoio do Partido Socialista e também não tem o apoio do Chega. O Governo já percebeu isso. Então não é preciso ser mágico para perceber isso. O Governo já percebeu que faça o que faça, o PS está dividido e não quer aprovar este orçamento. O Chega já deixou claras quais eram as suas condições e este não é o orçamento negociado com o Chega. Eu acho que o Governo só tem uma outra hipótese. O Governo só tem a hipótese de fazer um novo orçamento à direita. Antes da votação na generalidade? O Luís Montenegro vai propor um novo encontro. Disse que não negociava com o Chega e que o Chega tem sido um catavento. Estas palavras são fortes. A minha pergunta é se mesmo assim mantém essa esperança. Eu hoje à noite vou dar uma entrevista num jornal nacional, sei que não é o de todos que aqui estão, mas vou dar uma entrevista no jornal nacional. Eu vou-vos aconselhar a isto. Vejam essa entrevista, ouçam cada palavra do que eu vou dizer. Agora... Vamos analisá-la, está o link da entrevista, por acaso eu estou curiosíssimo para ver o que é que ele vai dizer. É a minha opinião, vincula-me só a mim. Eu acho que ele vai votar contra. Eu acho que era um erro tremendo se o Chega não votar contra o orçamento. Mas é a minha opinião. E eu acho que o Ventura é um homem inteligente e sabe, e creio que ele sabe que se fizer o oposto vai ter consequências negativas politicamente falando.
Enfim, o link da live está no primeiro comentário fixado. Metam like neste vídeo e na live. Está aqui André Ventura e há dúvidas sobre aquilo que está a dizer. Está a sugerir o quê? Que o Governo apresente um novo orçamento até à votação na Generalidade? Como é que isso seria possível? Ouçam cada palavra do que eu vou dizer. Vejam a entrevista, vejam a história do que aconteceu entre Chega e Governo e tirem as suas conclusões. Da nossa parte, ficámos onde sempre estamos, no irrevogável. O resto saberão hoje à noite, às 8h30 da noite ou 8h45 da noite. André Ventura, o Chega tem medo de ir a eleições. Mas eu lamento, mas isso não é ficar onde sempre ficaram. Porque, em primeiro lugar, o Chega queria ter uma participação no governo. Não teve participação no governo. Depois, disse então que votava contra e daí vem a questão do irrevogável. Depois do irrevogável, veio o irrevogável se. Do irrevogável se, veio o referendo da imigração. E agora estamos num estágio complicado entre perceber se há viabilização ou não, ou se o irrevogável, dado 2 ou 3 hipóteses de decisão atrás, se vai manter. E o grande problema aqui, eu sinceramente, eu acho que o eleitorado do Chega nem se chateava se comunicacionalmente o Chega e o André Ventura explicassem que, dado o contexto internacional, a conjuntura política atual, era preciso viabilizar este orçamento. Ou então o Chega desde o início dizia, nós abstemos-nos, independentemente do que o orçamento venha a dizer, nós abstemos-nos e deixamos o ónus ao Partido Socialista. Portanto, da nossa parte contam com a abstenção. Já não é mau, não é? E, portanto, a partir daí o ónus ficava obrigatoriamente no Partido Socialista, não no Chega. E mantinham sempre a mesma posição. Porque a crítica que se faz ao Chega não é o Chega viabilizar o orçamento, que poderia perfeitamente acontecer. Especialmente se fosse a primeira versão do orçamento. A crítica que se faz ao Chega é as constantes mudanças de posição que o Chega já teve. Que torna mediaticamente e a nível comunicacional a situação complicada. Tem zero medo de ir a eleições, ouçam. Por um lado eu ia-vos rever a todos outra vez, que é uma coisa boa. Não tenho medo nenhum. O Chega vai, se formos a eleições... Esse risco existe. Se o Chega for a eleições, o Chega vai vencer estas eleições. O Chega vai vencer. O Chega vai vencer. As autorizações legislativas que foram retiradas daqui do Parlamento, já se É um sabia... statement grande, atenção. Terá a oportunidade, certamente, na entrevista, de dizer aquilo que é a posição do Chega. Em relação às autorizações legislativas, que foi o assunto pelo qual começou esta intervenção, elas entraram aqui em abril, a partir do momento em que o Governo negocia essas duas matérias com o PS, deixam de fazer sentido, tal como estão. Portanto, não houve nenhuma manobra de última hora, é dar consequência à negociação que tinha sido feita com o PS. É uma traição à direita. É uma traição à direita. É uma traição ao nosso eleitorado. Nós defendemos menos impostos para as empresas, menos impostos para os jovens. Ao rejeitar isto e a ir ter com o Partido Socialista, que só se preocupa com outro tipo de votos, que não é o voto dos mais jovens nem com as empresas, é uma traição à direita. Não há outra palavra, é uma traição à direita. Eu espero que o Primeiro-Ministro, nos dias que seguirão, tenha ainda a hipótese de mudar isto e de fazer uma alteração. Estavam a perguntar como é que isso acontece, apresentando um novo orçamento a esta Casa. Antes da Generalidade? Evidentemente. Como é que isso seria possível? É retirar a deles e apresentar outra, como muitas vezes aconteceu noutro tipo de propostas. O orçamento é só mais uma proposta do Governo. Tem prazos e tem que ser cumprido. O Governo agora está na iminência de uma crise política. Tem que decidir se quer ir para uma crise política, provocada por ele próprio, porque traiu o eleitorado à direita. Ou se quer ceder ao Partido Socialista. E então também vamos ser francos. Se isso não acontecer, o Chega vota contra. Deixem-me só dizer... Bom, eu só me baseio no que sei a aritmética parlamentar. Este orçamento só passa de duas formas. Ou com o Partido Socialista... Hoje à noite, 8h45, vejam se eu tive algum contacto com o PSD ou não. Mas voltamos aqui à estaca zero, não é? Eu concordo com tudo o que ele diz. As críticas à política fiscal, IRC, IRS, a não preocupação com os jovens, com as empresas, certíssimo. Então, se tudo isso consta no raciocínio do André Ventura, como é que o voto não é logo não? Não é vamos averiguar e etc. Ou seja, de um ponto de vista geral, não faz muito sentido. Para o André Ventura, individualmente, pelos vistos, faz. Não é? Digo eu. Porque ele diz que individualmente, no voto dele, na cabeça dele. Mas porquê é que ele depois não diz perentoriamente o voto do partido? É que, volto a frisar, depois a imagem que passa, até pode não ser, mas a imagem que passa é o receio de eleições, porque as sondagens não são favoráveis. Enfim, e é pena porque, reparem, a crítica que se faz aqui é muito fundamentada. É muito fundamentada. Se bem que também vou dizer uma coisa. Eu tinha dito que, na quinta-feira, para não ouvirmos aprofundadamente as críticas que os líderes parlamentares, ou os líderes políticos, fizessem ao orçamento.
porque o André Ventura está a fazer estas declarações, nem o orçamento tinha sido apresentado em conferência de imprensa. E isto serve para o Ventura e serve para outros quaisquer. Porque o orçamento vai ter dezenas ou mesmo centenas de páginas e ninguém consegue ler aquilo em uma hora. De forma atenta e aprofundada e fundamentada. Portanto, as críticas que se ouvirem hoje, vale o que vale, não é? Lá para o fim de semana vamos começar a ter uma coisa mais estruturada. Mas hoje ainda é muito mais mídia do que outra coisa qualquer. Embora os aspectos gerais, que vai ser discutido na generalidade, claramente, quanto é que cada ministério é financiado, etc., a repartição, a adaptação das receitas às despesas, vice-versa, portanto, tudo isso, ok. Agora, aprofundadamente, só daqui a 24 horas no mínimo. Em relação ao orçamento, só há duas formas de passar este orçamento, com o Chega ou com o Partido Socialista. Com o Partido Socialista sabemos que é o que eles querem, é governar como governaram nos últimos anos. Ora, se o Primeiro-Ministro Luís Montenegro está disposto a ter um orçamento de Estado igual ao que tinha o Partido Socialista, então é um traidor à causa da transformação e da direita. Eu não vou alinhar com traidores à causa da transformação. Por isso é que eu disse que é irrevogável. Eu sei que alguns alinharam noutros discursos e tal. Meus senhores, eu sei, talvez nos estejam a ver no país inteiro, eu só tenho uma palavra. Uma. E uma quer dizer isto. Ou se remodela e se volta atrás na traição, ou a minha palavra é esta, irrevogável. Muito obrigado. Portanto, voltamos à velha questão. Se é irrevogável, então não há o ó. Mas o André Ventura tem logo a dizer que vota contra. Andar aqui a dizer, mas mude lá, Sr. Primeiro-Ministro, mude lá. Quando por várias vezes o Luís Montenegro ignorou o Chega, não deu resposta, chamou o Ventura de catavento, 30 por uma linha, e depois ainda vem dizer isto. Eu acho, isto é quase uma subjugação que não fica bem. Não mostra força. Lamento dizê-lo, mas isto chega a ser surreal. Lamento, mas é a forma como eu vejo as coisas. Resumidamente, agora assim resumo mais do Orçamento Geral. Agora vai ser, neste momento está a ser apresentado pelo Ministro Miranda Sarmento. Agora será discutido nos próximos plenários e teremos a votação dia 30, 31 na Generalidade, e aí será decidido os aspectos bases, as diretrizes bases, ou seja, quanto é que cada Ministério vai ter a nível de massa monetária, de capital financeiro, quanto é que se gasta na saúde, quanto é que se gasta ali. Depois aí, os partidos vão votar na Generalidade, se concordam com isso ou não. Por exemplo, os partidos de esquerda podem votar contra porque acham que, por exemplo, o Ministério da Cultura tem pouco financiamento. Os partidos de direita podem votar contra porque acham que, por exemplo, o financiamento para a defesa ou a administração interna é inferior àquilo que seria expectável. Estou a dar exemplos, não quer dizer que isso vá acontecer, mas é assim que se vota na Generalidade. Depois, se for aprovado na Generalidade, passa para a especialidade. Se não for aprovado na Generalidade, o Parlamento é dissolvido e vamos a eleições. Aprovado na Generalidade, vamos assumir que essa hipótese existe, vamos a debate na especialidade. E aí cada partido vai apresentar as suas propostas. Por exemplo, na última legislatura, no ano passado, foram 1.800, quase 2.000 propostas de alteração ao Orçamento de Estado. Depois disso, na votação na especialidade da alteração, há uma votação global final, que será depois do 25 de novembro. Eles até alteraram por causa das cerimónias do 25 de novembro, é dia 29 ou 30 de novembro, à volta disso. E, portanto, aí será mesmo a decisão final. Agora, se o orçamento não passa na Generalidade, não passa no resto. Ou seja, se chumbar agora na Generalidade, não vai para a especialidade, como devem imaginar. Portanto, se não passa daqui a 3 semanas, também não passa daqui a 6. Compreendem? É essa a questão e por isso é que agora isto se impõe de uma forma bastante importante. Digam-me a vossa opinião nos comentários, respeitosamente, não é? Metam like neste vídeo, subscrevam o canal, partilhem nas vossas redes sociais, código SOUSA10 na Prozis para 10% de desconto. Live hoje, no primeiro comentário fixado tem lá o link para acompanharmos a entrevista do André Ventura. E ficamos por aqui. Redes sociais aqui em cima, na descrição também. E como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.